Bom, começou. Boa noite. Aqui a gente está para uma aula de análise 2, uma gravação de uma aula síncrona, né, do roteiro 1. A gente vai fazer um apanhado das dúvidas, das partes que não ficaram muito claras da aula que foi gravada e foi disponibilizada no YouTube. Tá? Eu vou pedir novamente para a parte técnica tocar a vinheta e a gente vai direto para a aula. Vamos lá. Opa, peraí que eu tenho que botar aqui para a vinheta. É isso aí, estamos aí já com o roteiro 1, começando a nossa aula. Um aluno pediu para comentar sobre um exemplo que está mais para o final. Vou lá achar esse exemplo. Então fui lá para o final e vou voltar, vou de trás para frente. Deixa eu ver, acho que é antes disso aqui. Deixa eu ver. Não, é mais para baixo. Vamos lá para baixo. É um exemplo sobre. Aqui, é o exemplo sobre esse teorema aqui, tá? O teorema 1. Tá? É a caracterização de limite por sequências, né? Vale a pena a gente comentar esse teorema aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Né? Esse teorema diz o seguinte: se você tem f de x em R, uma função e P um ponto de acumulação, então o limite de f de x, quando x tende a P é L, se e somente se, para toda sequência xn tendendo para P, sequência xn tendendo para P, sequência não constante, a sequência das imagens vai ter que tender para L. É isso que está falando aqui, ó. Tá? Então, é se e somente se. Se toda sequência que tende para P, né, a sua imagem tende para L, então esse limite existe. Né? E a volta é verdadeira também. Se esse limite existe, então toda sequência que vai para P é levada por F numa sequência que vai para L. Então essa é a caracterização de limite por sequência. Vamos lá então. Tá aqui a demonstração e aí tem as suas consequências, né? Daí segue a unicidade, como consequência da unicidade para a sequência. Seguem as operações com limites, como consequência das operações com limites para sequências. E pumba, esse é o exemplo. Tá? O exemplo pede para mostrar que a função, né, que sai de R menos L em R, que leva x em seno de 1 sobre x, para mostrar que ela não possui limite quando x vai para zero. Né? E aí a ideia é exibir duas sequências xn e yn que convergem a zero, tais que as suas imagens, né, tenham limites diferentes. Tá? O teorema diz o seguinte: se essa função, né, o teorema fala o seguinte: se o limite, vou botar f mesmo, de f de x, quando x tende a zero é L, tá? Então não, é se e somente se, né? O limite de f de xn, tá? De f de xn quando n vai para infinito, tem que ser L. De forma que se eu exibir duas sequências, tá? Uma cuja imagem converge para um valor, que a gente vai ver que eu posso fazer convergir para zero, e outra cujas imagens converjam para 1, se eu conseguir fazer isso, eu automaticamente estou dizendo que isso aqui não acontece. E se isso não acontece, também não acontece esse troço aqui, porque é um se e somente se. Então eu estou explicando como é que a gente usa o teorema, aquela caracterização por sequência, como que a gente usa para invalidar um limite. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Bom, a função é seno de 1 sobre x. Né? Eu vou usar o quê? Eu vou usar, gente, que eu sei qual é o comportamento do seno em π sobre 2. Na verdade, qual é o comportamento do seno em π sobre 2 mais 2nπ. Quer dizer, todas as voltas inteiras,
né? Nem precisa ser inteira, pode ser natural, né? Π sobre 2 mais 2nπ. Então, assim, quando n é igual a 0, por exemplo, é π sobre 2. Quando n é igual a 1, é uma volta e meia, né? Porque π sobre 2 é 1/4, tá? É uma volta e 1/4. E também vou usar quanto que vale o seno nos múltiplos inteiros, né? Por exemplo, o seno de nπ, né? Quando é, por exemplo, quando é π, eu sei quando vale o seno. Quando é 2π, eu sei quando vale o seno, tá? Então eu vou usar esses valores, esses valores característicos, esses valores que eu sei fazer a conta. Então eu vou até chamar, para esse aqui, né? Como eu sei calcular o seno de nπ, só que é seno de 1 sobre x. Então eu vou ter que fazer o inverso. Então eu vou considerar o quê? Eu vou considerar o xn como sendo 1 sobre nπ. Tá? Por que eu vou considerar o xn sendo 1 sobre nπ? Porque quando eu inverter 1 sobre nπ, eu vou ficar com nπ. E aí eu sei calcular o seno tranquilamente. Tá? Eu vou escolher esse rosinha aqui para yn. Yn, eu vou querer usar essa jogada aqui, ó. Tá? Então eu vou ter que inverter esse cara. Mas para inverter ele, eu tenho que colocar ele no mesmo denominador. Tá? Então, deixa eu só dar uma ajeitada nele aqui. Tá? Vou voltar para o azul. Aqui, ó. Então ali, ó, esse cara aqui, o π sobre 2 mais 2nπ, eu vou escrever como sendo π mais 4nπ sobre 2. Coloquei no mesmo denominador. Então meu yn vai ser o quê? Vai ser 2 sobre π mais 4nπ. Tá? O que acontece com esse roxinho aqui? Para onde que vai essa sequência? Né? Quando n vai para infinito? Quando n vai para infinito, né, π mais 4nπ fica arbitrariamente grande. Né? De forma que esse troço vai para infinito e de forma que a fração vai para zero. Tá? Então, essa sequência yn, ela vai para zero. E a sequência laranjinha, a mesma coisa, 1 sobre nπ, conforme o n vai crescendo, o nπ vai ficando arbitrariamente grande, então a fração vai a zero. Então eu tenho ambas sequências indo para zero aqui, ó, tá vendo? Agora o que acontece com a sequência f de xn? A sequência f de xn, ela nada mais é do que o seno de 1 sobre nπ. Então fica o próprio nπ. Tá? E essa sequência aqui, ó, ela é zero para todo n. Tá? Então essa sequência ela converge para zero. Vamos lá para o rosinha. Como é que fica o f de yn? O f de yn é seno de π mais 4 nπ sobre 2, porque inverte. Tá? Isso aqui, gente, é a mesma coisa que o seno de π sobre 2 mais 2nπ, que eu já falei que vai dar sempre 1. Então isso aqui é constante igual a 1 para todo n. Para onde que isso aqui converge? Isso aqui converge... Opa, ficou uma bolinha ali. Isso aqui... Olha o que eu fiz. Volta. Volta, foi para frente. Peraí. Só descer. Opa, só descer. Eu apertei era para apertar o volta, eu apertei o volta à página. Borrachinha, aqui. E aí, essa sequência f de yn, ela é constante igual a 1. Então, ela converge para 1. Tá? Então, o que aconteceu é aquilo que eu falei. Ó, arrumei uma sequência que vai para 0, mas que a imagem dela vai... E a imagem dela vai para 0. Eu arrumei uma outra sequência que vai para 0, mas que a imagem dela vai para 1. Né? Isso não pode acontecer se a função tem limite quando o x vai para 0. Tá? Então, a conclusão é que o limite de f de x, quando o x vai para 0,
não existe. Ok, pessoas? Não existe, porque se existisse, jamais isso poderia acontecer, né? Se ele fosse um L, tanto f de xn quanto f de yn, ambas sequências deveriam convergir para L. Tá? Deixa eu voltar lá para o Google Sala de Aula, né? Tá tudo ok. Deixa eu voltar para a primeira pessoa aqui na nossa gravação. Aqui, estou aqui em primeira pessoa. Deixa eu voltar aqui. É isso aí. Bom, o nosso querido aluno aqui já falou que está ok. E aí, gente, mas eu vou dar uma pausada, né? Eu vou dar um pause aqui para a gente ver quem tem mais alguma dúvida, tá? E a gente volta então dessa pausa para tirar a dúvida de mais alguém da nossa sala de aula virtual. Ok, estamos de volta aí na nossa gravação. O pessoal pediu para eu fazer demonstrar a unicidade do limite de sequências, que é o que a gente usou para provar a unicidade do limite de funções, né? Então, bora lá para a aula. Ok, estamos aqui na rabisqueira. Eu vou achar esse resultado, ele está um pouco para cima, se eu não me engano, né? Vamos subir aqui, ó. A unicidade do limite aqui. Ah, tá. Então aqui ele está feito, entendeu? Ele está feito argumentando, né, em cima da unicidade de sequências. Vamos fazer para sequências, então. Eu vou abrir uma página aqui, uma página em branco. Aqui, abri a página. Então, vamos fazer isso aqui, ó. A ideia é o limite de xn. Eu não vou colocar, vou colocar n indo para infinito. É único, tá? Mas esse é único quando existe, tá? E qual é a argumentação? A argumentação é a seguinte: vamos supor que não seja, né? Então, digamos que a gente tenha dois valores para o limite de uma sequência, L1 e L2, tá ok? Com L1 diferente de L2. É só abaixar um pouquinho aqui, porque eu acho que a minha foto fica bem em cima desse troço aqui quando está gravando. Deixa eu dar uma olhada. Bem por aí. Tá? Então, gente, só para recordar vocês, o que quer dizer que esse limite é L1, tá? Então aqui, ó. Como, né? Perdão, tá tudo bom. Vou tentar escrever com letrinha de professor, né? A gente tem o que? Isso aqui, né? Limite de xn igual a L1 é o seguinte: dado um epsilon maior que zero, existe um N1 natural tal que xn menos L1 é menor que epsilon para todo n maior que N1. Maior, igual, tanto faz. Tá bom? O que está dizendo? Está dizendo que toda a sequência dista menor que epsilon de L1, né? E só uma quantidade finita de termos dela que não tem essa propriedade. Isso quer dizer que o limite da sequência é L1. Então, analogamente, né, para L2, analogamente, existe um N2 natural tal que xn menos L2 é menor que epsilon para todo n maior ou igual que N2.
tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar um epsilon menor que o módulo de L1 menos L2. Se você não quiser trabalhar com menor, né, você pode pegar o epsilon como sendo exatamente a metade disso, tá? A metade de L1 menos L2 em módulo, né? Então o que está acontecendo? Então o epsilon é isso, né? Então isso significa que vão existir N1, N2, tá? Tais que xn menos L1, tá? É exatamente aquilo que está escrito. Xn menos L1 é menor que epsilon para todo n maior ou igual que N1 e xn menos L2 menor que epsilon para todo n maior que N2. Então, se a gente tomar, né, tomando E não como sendo o maior valor, o máximo, entre N1 e N2, o que a gente tem? A gente tem, então, que ao mesmo tempo, a gente vai ter xn menos L1 menor. Eita, peraí, gente. O programa travou. Mas ele recupera, ele é sem vergonha. Deixa eu voltar aqui pro... Ah, voltou. Restore file. Vai voltar. Deixa eu só ver se voltou aí pro vídeo. Ah, voltou. Ele volta, esse programa ele dá umas dessa, por isso que eu fico salvando quase toda hora. Deixa eu ir lá pro final. Aqui, tá aqui, ó. Dá uma salvada aqui. Rapidinho aqui, deixa eu só replace. Beleza. Então, ó, se você tomar o n como sendo o máximo de N1 e N2, então você tem ao mesmo tempo... Ô programa, faz isso com o tio não, pô. Você tem ao mesmo tempo o xn menos L1 menor que epsilon. Professor, Oi? não está compartilhando não a tela. Ah, tá. Vamos voltar ao compartilhamento. Ele acha que fechou o compartilhamento. Obrigado por ter me avisado. Aqui, ó. We're back. Aqui, ó. Estamos de volta. Agora foi? Foi. Show. Estamos de volta. Vou voltar lá então. Então, tomando n não igual ao máximo de N1 e N2, a gente vai ter que xn menos L1 menor que epsilon e xn menos L2 menor que epsilon para todo n maior ou igual que o E não. Tá? Porque ele é maior, né? Então, para todo n maior que o N1 vale isso, para todo n maior que o N2 vale isso. Então, se eu pegar um n que é o máximo dos dois, para todo n maior ou igual que esse E não, tá valendo, tá? Ao mesmo tempo. Ok? Só que o que está acontecendo aqui, né? Então você tem o que? Você tem que o L1 menos o L2, então, né? Você tem aqui que ele vai ser igual ao L1 menos xn mais xn, tá? Perdão, tem mais um termo aqui. Subir um pouquinho. Aqui. Menos L2. Tá vendo isso aqui, ó? O L1 menos L2, ele é o L1, eu subtraio e somo xn. Agora, isso aqui, pela desigualdade triangular, é menor ou igual que a soma. Então, é menor ou igual que L1 menos xn, tá? Mais xn menos L2. Mas isso aqui, ó, L1 menos xn e xn menos L1, tá? É a mesma coisa. Então, isso aqui é menor que epsilon
E esse aqui é menor que epsilon também. Então, isso aqui ó, é menor que epsilon mais epsilon, né? Que é igual, então, a 2 epsilon, né? Então, o que está dizendo aqui? Ó? Então, o L1 menos o L2 é menor que 2 epsilon, tá? Ó, L1 igual a isso, que é menor ou igual que isso, que é menor que isso. Tá? Isso aqui para todo n maior ou igual que o não, tá? Não é para, pode ser que não valha para os primeiros n's, tá? Mas para todo n maior ou igual que o não, isso é verdade. Então o que você acabou de provar, tá? Você acabou de provar que o L1 menos o L2 sobre 2 é menor que epsilon, tá? Para todo n maior ou igual que n. Mas L1 menos L2 sobre 2 em módulo é exatamente igual a epsilon, que foi o que você tomou aqui, ó. Tá? O epsilon é isso aqui, ó. E não tem nada de errado, porque como eles são diferentes, isso aqui obviamente é maior que zero. O único problema que você teria é que se isso aqui não fosse maior que zero. Então, você acabou de mostrar que epsilon é menor que epsilon para todo n maior ou igual que n. Absurdo. Ou uma contradição. Esse absurdo e essa contradição vem do fato de você ter suposto, tá, que o L1 é diferente do L2. Tá? Isso suponha por absurdo que ele tenha limites distintos. L1, e por causa disso você foi capaz de tomar um epsilon maior que zero, que faz uma quizumba ali embaixo. Agora, como o limite não, como isso não pode acontecer, né? Se não dá contradição, naturalmente esse aqui é zero e você não pode tomar como epsilon. Tá? Então, o que o Elon vai fazer quando ele vai fazer esse tipo de demonstração? Uma das possibilidades, né? Ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele pode ser que ele faça a mesma coisa, eu não sei o que ele faz na verdade, mas ele usando o limite ordinário, usando o limite de funções, a definição do limite de funções. Tá? Vou salvar aqui, vou dar um pulo lá na aula, ver o que está acontecendo. Ele recupera, recupera mesmo. Ok, gente, deixa eu então fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para a primeira pessoa. Cadê aqui? Vou dar mais um pause e ver o que a gente pode, o que a gente tem mais para fazer, tá? Então, até daqui a pouquinho. Oi, estamos de volta. Surgiu uma dúvida na explicação dessa demonstração e a gente vai lá voltar para essa demonstração para explicar essa dúvida, tá? A dúvida foi o epsilon mais epsilon. A gente vai chegar lá. Então, bora aqui para a tela e eu vou para cá. Beleza. Bom, então a nossa suposição por absurdo é que o L1 é diferente de L2, eu tomei um epsilon. Agora, um epsilon como sendo a metade do módulo do módulo da diferença de L1 com L2, então a metade da distância entre L1 e L2. Então é o seguinte, por que o limite de xn existe e é L1, tá? E por que ele é L2, então vão existir duas constantes, uma N1 e uma N2, tá? Que fazem o seguinte, para todo índice n maior que n1, eu necessariamente tenho que ter o módulo de xn menos L1 menor que epsilon. E para todo índice maior que o n2, eu tenho que ter xn menos L2 menor que esse epsilon aqui. Tá? Eu vou considerar esse epsilon aqui. Então isso é verdade para todo epsilon, dado epsilon. Então isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Então eu peguei o epsilon igual a esse número positivo, né? E então vai ter que existir um N1, N2, tá? Que vai ter que existir um N1, N2 que acontece o quê? Que
o xn menos L1 é menor que epsilon, para todo n maior ou igual que n1. Esse epsilon aqui, ó. E o xn menos L2 vai ter que ser menor que este epsilon aqui. Esse epsilon que é a metade do caminho entre L1 e L2. Então, se eu tomar um enão como sendo o máximo desses N1 e N2, então eu tenho ao mesmo tempo xn menos L1 menor que este epsilon aqui e xn menos L2 menor que este epsilon aqui. Tá? Então vamos agora apresentar o absurdo do nosso argumento. Então, para todo n maior ou igual que não, isso aqui é verdade. Tá? Isso aqui e isso aqui. Então, vamos começar com essa distância aqui, de L1 para L2. Né? Ela, em módulo, é a mesma coisa que eu somar e subtrair o xn. Qualquer xn. Né? Então, todo n maior ou igual que n. Tá. Quando eu faço isso, eu vou usar agora a desigualdade triangular. A desigualdade triangular diz que o módulo de uma soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Tá? Essa é a desigualdade triangular. Deixa eu escrever ela com mais carinho, que eu estou enfeiando ela. Então, o módulo de A mais B é menor ou igual que o módulo de A mais módulo de B. Vale para qualquer número real, isso aqui. Qualquer par de números reais. Então, eu considerei esse menor ou igual aqui. Agora, veja bem, esse módulo L1 menos xn é a mesma coisa que xn menos L1. Tá? Porque o que você tem aqui? Que o módulo de A é igual ao módulo de menos A. Um é menos o outro, tá? E esse aqui também. Esse aqui está direto, né? Xn menos L2. Esse troço aqui, ó, essa quantia, né? Como n é maior ou igual que não, essa quantia é menor que epsilon. E essa quantia aqui, como n é maior ou igual que não, também é menor que epsilon. Então, essa soma aqui, né, é menor que epsilon mais epsilon. Mais epsilon é exatamente 2 epsilon. Então, o que você tem? Você tem que L1 menos L2 é menor que 2 epsilon. Para todo n maior ou igual que não. Né? Então, para todo n maior ou igual que não, você tem que este troço aqui, módulo de L1 menos L2 sobre 2, é necessariamente menor que epsilon. Ora, mas isso é um absurdo, porque isso aqui é exatamente igual ao epsilon. Né? Então, o que você acabou de provar é que o epsilon é menor que epsilon para todo n maior ou igual que n. E isso é um absurdo. Tá? Deixa eu voltar lá para a gravação. Eu vou dar vou voltar à primeira pessoa, aqui, vou dar um pause e a gente volta se ainda tiver alguma dúvida. Sem problema, voltaremos quantas vezes for necessário. Opa, estamos de volta aqui, então vamos tirar uma dúvida de uma aluna sobre o exemplo 5 do roteiro, então. Bora lá para a aula. Aqui, estamos já no ponto, vamos lá. O exemplo 5, ele é o seguinte... deixa eu subir um pouquinho ele aqui, acho que aqui fica certinho na gravação. Ok. Está dizendo aqui que o limite de raiz de x menos 1 é 2 quando x vai para 5. Tá? E ele quer que a gente encontre um valor de delta positivo para epsilon igual a 1. Quer dizer, quando ele fala que esse limite existe, né, talvez valha a pena a gente escrever aqui a definição, né, de limite. Ele está dizendo que, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, né, raiz de x menos 1 menos 2 em módulo fica menor que epsilon sempre que vamos voltar aqui, sempre que zero menor que módulo de x menos 5 ficar menor que delta. Tá? Então eu consigo deixar
a função próximo de 2, tanto quanto eu queira, sempre que o x estiver próximo do 5 a menos desse delta. O que o exemplo pede é que, se para todo epsilon existe um delta, me acha aí para epsilon igual a 1. Um delta que cumpre essa condição. É o que o exercício está pedindo. Me acha aí um delta para epsilon igual a 1. Esse limite existe, né? Quer dizer que para todo epsilon eu sou capaz de encontrar esse delta que faz isso aqui acontecer, né? Então, faça para epsilon igual a 1. Tá? Então, vamos lá. Vou dar uma apagada aqui. E aí, esses exemplos de limite pela definição, a gente acaba fazendo o caminho inverso. A gente acaba forçando a situação da função. Quer dizer, a gente vai pegar essa expressão aqui, né, f de x menos 2 é igual a isso. Eu quero que seja menor que 1. Né? Então eu tenho que achar alguma condição, né, para x menos 5 menor que algum delta, de forma que isso aconteça. Então a gente vai manipular esta expressão aqui. Tá? Então, vou descer um pouquinho aqui para não ficar na minha fotinho. Então tá, vamos manipular essa expressão. Isso aqui, né, módulo de x menos 1 menos 2 menor que 1, isso é equivalente, né, pela definição de módulo mesmo, a menos 1 menor que raiz de x menos 1 menos 2 menor que 1. Tá? É aqui aquela velha história. Se o módulo de A é menor ou igual que 1, que um número qualquer, isso é a mesma coisa que dizer que menos 1 menor ou igual que A, menor ou igual que 1. Então, eu estou fazendo isso. Deixa eu ver alguma coisa aqui, se alguém falou alguma coisa. Não. Tá, vamos lá. Ok, então isso aqui é C e somente C. A ideia é fazer... Eu vou querer forçar a aparecer o x menos 5 aqui. Eu vou querer transformar essa desigualdade, né, em algum momento em algum x menos 5. Tá? Então, essa desigualdade aqui, eu vou sumir com esse 2 daqui. Então, essa desigualdade aqui é equivalente, é a mesma coisa, tá? Vou voltar para o azul. Que eu somar 2 na desigualdade inteira. Então, se eu somar 2 na desigualdade inteira, eu vou ficar aqui com 1, fica menos 1 mais 2 fica 1, tá? Menor, se eu somar 2 aqui, vai ficar só a raiz de x menos 1. E se eu somar 2 aqui, fica 3. Tá? Então eu somei 2 na desigualdade inteira. Não altera a desigualdade. Isso é uma propriedade de desigualdade. Tá? Menor que 3. Cara, eu quero sumir com essa raiz aqui. O que eu faço? Cara, a função raiz, né? Então vou voltar para o verde. Se A é menor que B, então a raiz de A, na verdade é o quadrado, né? Eu vou ter que quadrar. Mas a raiz também é verdade. Tanto a raiz quanto o quadrado são funções crescentes. Espera aí, deixa eu voltar aqui e apagar esse troço. Então, se o A, né, se ambos são positivos, né, se 0 menor que A menor que B, então o A quadrado é menor que o B quadrado. Então, como isso aqui é maior que 0, eu vou quadrar todo mundo aqui. Então, isso aqui, C e somente C, tá? Vou voltar para o azul. Isso aqui é verdade, eu quadrando tudo aqui. Como todo mundo aqui é positivo, eu vou quadrar todo mundo aqui e vou ter o C e somente C. C e somente C, 1 ao quadrado é menor que x menos 1 na raiz ao quadrado, que é menor que 3 ao quadrado, que é 9. Tá? E aí vai ficar igual a 1 menor que x menos 1 menor que 9. Mas eu quero que apareça x menos 5. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou subtrair 4 da desigualdade todinha. Não altera a desigualdade. Então eu subtraindo 4, então ficou 1 menos 4
menor que x menos 1 menos 4, menor que 9 menos 4, que continua sendo igual ao quê? Então aqui vai ficar menos 3, tá? Menor que x menos o 5, menor que 5. É isso? É, menor que 5. Tá? Então, gente, é o seguinte, olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui é um momento de atenção. Então, se o x está entre menos 3 e 5, se o x menos 5, perdão, se o x menos 5, se o x menos 5 ele tiver entre menos 3 e 5, isso quer dizer, pega a setinha aqui, ó, a seta vai e volta, então vou pegar indo para a esquerda. Isso quer dizer, né, eu acho que quando me filma para cá, assim. Isso quer dizer que eu posso ir voltando, vou para cá, vou para cá, vou pra cá. Então, se o x menos 5 está entre menos 3 e 5, então o raiz de x menos 1 menos 2 em módulo está menor que 1. É só seguir as flechinhas para voltar aqui, tá? Mas assim, e agora? Porque eu queria prender, né? Eu queria prender o x menos 5 por um delta. E eu não estou prendendo ele por um delta, porque ele está entre menos 3 e 5. Mas repara uma coisa, eu até desisti desse desenho, mas depois eu pensei. Repara que o x menos 5, digamos que ele está aqui, então ele é menor que o 5, tá? E ele é maior que menos 3. Tá? Então, ele está aqui. Tá? Mas não necessariamente eu preciso pegar esse intervalo todo. Eu quero garantir que isso aqui aconteça. Então, eu posso fazer aqui o seguinte, eu posso pegar e considerar 3. Então aqui, ó, vê se você concorda comigo. Se o x menos... É sem módulo. Não põe módulo, seu professor. Não põe módulo, é sem módulo. Veja bem. Se o x menos 5 estiver preso entre o menos 3 e 3, você concorda comigo que ele está preso entre o menos 3 e 5? Né? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que se ele estiver preso entre menos 3 e 3, ele está preso entre menos 3 e 5, e se ele estiver preso entre menos 3 e 5, isso aqui é verdade. Né? Então, ao invés de considerar todo esse intervalão aqui, de menos 3 até 5, eu vou considerar ele de menos 3 até 3, que me serve. Me serve e ainda me dá essa condição de x menos 5 menor que 3. Então, se o módulo de x menos 5 for, vou pegar então o azulzão mesmo, for menor que 3, então isso aqui é verdade, que implica nisso, Né? Então, se o módulo de x menos 5 for menor que 3, eu tenho que f de x menos 2 é menor que 1. Logo, basta tomar delta igual a 3. Então, se eu tomar o delta igual a 3, eu consigo a desigualdade que eu estou querendo. Tá? Então, eu vou manipulando isso aqui e aqui eu dou uma ajustada, porque esse intervalo até é maior do que eu preciso. Tá? Eu posso pegar um menor. Tá? Eu poderia pegar também, né, já que eu estou aqui, eu poderia pegar também e restringir até um pouco mais. Né? Eu poderia pegar de menos 1 menor que x menos 5 menor que 1. Porque se ele está entre menos 1 e 1, ele está entre menos 3 e 5 também. E aí vale. Tá? Eu poderia ser 2 também. Tá? Isso é um negócio que às vezes complica para quem está começando. Tá? Eu poderia pegar também o x, né, menos 5 entre 2 e menos 2. E aí o delta seria 2. Porque, repara, eu só preciso garantir, né, que pontos próximos do 5
sejam levados em pontos próximos do 2. Tá? Então deixa eu voltar lá. É isso. Deixa eu voltar lá para a gravação, voltar para a primeira pessoa e ver se de fato eu consegui explicar melhor do que na aula gravada. Ok, estamos de volta. Eu vou voltar lá porque surgiu uma pergunta interessante que pode ser muito elucidativa. Então vamos voltar na explicação. Então eu estou aqui de volta. Me perguntaram por que eu não poderia fazer então, né, de menos 5 até 5, né? E aí eu expliquei para o aluno o seguinte: aqui eu consegui um 6 somente C, né? O f de x menos 2 ele vai estar, deixa eu baixar até um pouquinho aqui, ele vai estar em módulo menor que 1, 6 somente C, o x menos 5 tiver entre menos 3 e 5. Então se eu pegar esse intervalo maior, né, eu vou permitir que o x vá de menos 3 até menos 5. E para pontos nesse intervalo eu não tenho essa condição. Porque é 6 somente C. Isso aqui é menor que 1. 6 somente C, o x menos 5 está entre menos 3 e 5. Então eu tenho que pegar um pedaço simétrico desse intervalo aqui, tá? Mas dentro do intervalo. Então eu não posso ir para além do menos 3. Mas eu posso ir para trás do menos 5. Do 5, perdão. Eu não posso ir para além do menos 3, eu não posso. Mas eu posso ir para trás do menos 5, né, até no máximo menos 3. Então por isso que eu posso pegar de menos 1 até 1. Por isso que eu posso pegar de menos 2 até 2. Mas o maior intervalo, né, que eu posso encaixar um módulo vai ser o de menos 3 até 3. E por isso que eu escolhi o delta sendo 3. Tá? Mas poderia ser 2, poderia ser 1. E poderia ser qualquer número entre menor que 3 e maior que 0. Tá? Então quando você acha o delta, você acha uma infinidade de deltas. Tá, ok? Sempre se você pode diminuir um pouquinho, que você não tem problema. Porque é aquela história do suficientemente próximo, né? Do arbitrariamente próximo. Tá? Então é isso. Vamos lá e vamos voltar para a primeira pessoa e coletar mais alguma dúvida, se é que a gente vai ter. Olá, pessoal. Estamos de volta aí. Acho que por hoje é só. Então, agradecer a presença do pessoal na aula e vamos até o próximo roteiro, então. Até o próximo roteiro a gente se encontra. Deu uma estourada no áudio, perdão. No próximo roteiro a gente se encontra e a gente segue o desenvolvimento da disciplina. Vamos tocar a vinheta e encerrar a nossa gravação. Uma boa noite.